Fala aí, galera do nono ano, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas, professor de matemática. Espero que vocês não tenham esquecido isso, né? Tudo bem, vamos continuar. Hoje, nosso título é radiciação, raiz enésima e potência com expoente fracionário. Então, vai ser uma aula dividida por cada tópico e a gente vai começar por radiciação. Então, o que é a radiciação? É a operação inversa da potenciação. Então, já que a gente tem a potência, que é quando tem alguma coisa elevada a um expoente, a radiciação é o inverso disso. Então, temos um exemplo ali, uma raiz quadrada, que a gente tem a raiz quadrada de 25, ok? Então, se eu quero saber a raiz quadrada de 25, eu vou pensar o seguinte: já que é a raiz quadrada, um número que elevado ao quadrado dá 25. Bom, eu sei que o número elevado ao quadrado que dá 25 é o 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Beleza? Na radiciação, a gente tem alguns elementos. E esse aqui que está de vermelho, a gente chama de índice. O que está de preto, a gente chama de radical. Esse símbolo aí, bonitinho, que vocês vão ver bastante. E esse aqui que está de azul, a gente vai chamar de radicando. E a resposta é a raiz. Beleza? Então, esses são os elementos: índice, radical, radicando e raiz. Ok? Então, uma coisa importante: quando a gente está falando de raiz quadrada, nem sempre a gente coloca o índice, tá? Quando é o índice 2, a gente costuma deixar ele oculto. A gente só começa a escrever os índices a partir do 2. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 3. Como é que a gente calcula a raiz cúbica, raiz cúbica de 27? Como é que a gente calcula a raiz cúbica de 27? É só você pensar no número que elevado ao cubo dá 27. Esse número elevado ao cubo é o 3. Já que 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, raiz cúbica de 27 é igual a 3, beleza? Como o índice é 3, a gente vai pensar o número que está elevado ao cubo, a terceira potência. Aqui, raiz quarta de 256. Então, a nossa lógica agora é pensar um número que é elevado a 4 vai dar 256. Bom, que número é esse? Esse número é o 4. 4 elevado a quarta, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Então, reparem uma coisa. O índice, ele vai estar relacionado com o expoente que a gente quer saber. Se vocês viram, a gente estava vendo raiz quadrada, a gente pensou expoente elevado a 2. O índice da raiz cúbica é 3, então a gente vai levar a 3. O índice da raiz quarta é 4, a gente vai estar elevando a 4. Então, o índice ele vai ter uma relação com a potência, por isso que elas são as operações inversas. Pensando nisso, a gente pode definir o que é a raiz enésima. Então, raiz enésima é, na verdade, a definição generalizada da radiciação. E quando a gente fala enésima, é que a gente está definindo para qualquer número. Então, a raiz enésima é quando o índice é n, é para qualquer número. Então, a definição de raiz enésima é o seguinte. Então, aqui eu vou ter o meu radical, beleza? O meu índice é o n, porque é para qualquer número. Por isso que a gente chama de raiz enésima. E o meu radicando vai estar aqui. Como eu estou falando para qualquer número, eu vou expressar por uma letra também. E a raiz enésima desse número aqui vai ser igual a um outro número, já que, pois, esse número aqui elevado ao índice vai ser igual ao A. Então, a raiz enésima de A vai ser a B, porque B elevado a N é igual a A. Essa é a relação da radiciação, essa aqui é a raiz enésima. Então aqui a gente está com ela generalizada, mas eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas, ok?
Vamos lá, ó. Se eu quiser calcular a raiz cúbica de menos 125, eu tenho que pensar o seguinte: que número que elevado ao cubo eu vou chegar em menos 125? Bom, a resposta para isso é menos 5. Por quê? Porque se eu fizer menos 5 ao cubo, eu vou ter menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E aqui, ó, a gente vai lembrar da nossa famosa regra de sinais. Sinais opostos, o resultado é negativo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Então, ó, eu tenho aqui dois sinais iguais. Então, daqui para cá, eu vou ter um sinal positivo. Daqui, ó, eu tenho um sinal positivo e um sinal negativo. Então, daqui para cá, positivo com negativo, sinais opostos, o resultado vai ser negativo. E aí a gente faz a multiplicação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, ó, a raiz cúbica de menos 125 é o menos 5, ok? Vamos prestar atenção aqui, ó. Eu quero a raiz quinta de menos 243. Então eu tenho que pensar num número que elevado a 5 vai dar menos 243. Bom, esse número aqui, ó, é o menos 3. Como é que eu sei disso? Porque menos 3 elevado a 5, isso aqui vai ser igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais com menos menos. E aí fazendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu sei que dá 243. Agora eu pergunto para vocês, qual é a raiz quarta de menos 81? Aí vocês podem pensar assim, é só eu descobrir que número que elevado a 4 vai dar menos 81. Então vamos pensar assim, se aqui eu sei que a raiz cúbica de 125 foi menos 5. Se eu pensar nessa lógica, a raiz quarta de menos 81 vai ser menos 3. Será? Eu vou te falar que não é menos 3. Por que que não é menos 3? Porque, ó, vamos fazer o seguinte. Menos 3 elevado a 4. Isso aqui vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Lembrando aqui da regra de sinais. Beleza? Menos com menos, isso aqui vai ser mais. Mais com menos, aqui vai ficar menos. E menos com mais, aqui vai ficar mais. Então a minha resposta aqui vai ser positiva. E aí se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, realmente dá 81. Só que, ó, mais 81 é um número totalmente diferente de menos 81. Então, nesse caso, é bem diferente mesmo. Aqui, ó, eu não vou ter uma raiz conhecida. Eu não vou ter uma raiz conhecida para uma raiz quarta conhecida para o menos 81. A mesma coisa se aplica à raiz de menos 25. A raiz de menos 25, ela não é menos 5. Até porque menos 5 ao quadrado, que é menos 5 vezes menos 5, isso aqui, ó, menos com menos dá mais, igual a mais 25. Então, ó, não sei se vocês repararam, mas tem alguma coisa em comum entre essas duas operações e essas duas aqui. E essa coisa em comum é o índice. Olha só, o índice aqui, ó, dessas duas é ímpar. Então, ó, aqui é ímpar. E o índice dessas duas aqui, ó, é par. Então, toda vez que o índice for ímpar, a gente vai ter uma raiz para um número negativo. Mas quando o índice for par, a gente não vai ter esse índice. Então, ó, a gente não vai ter essa raiz. Então, ó, vou escrever aqui cada situação. Vamos lá. Se n, ou seja, se o índice é ímpar, para todo e qualquer a, como assim para todo e qualquer a? Olha só, o a aqui, ó, é o meu radicando. Para qualquer número que eu tiver aqui,
eu vou encontrar uma raiz. Então existe um número b que satisfaça essa relação. Agora, ó, se o meu índice for par e o número for positivo, maior ou igual a zero, também vai existir um b que compreenda essa relação. Tanto que, não sei se vocês lembram, ó, se aqui o número é maior do que zero, quando a gente fez aqui, vou voltar na página rapidinho. Quando a gente fez aqui, ó, índice par, número positivo, a gente achou a raiz. Então, se o índice for par e o número positivo, que é justamente o que está escrito aqui, ó, se o índice é par e esse número aqui é positivo, vai existir um b. Então, vai existir uma resposta, vai existir uma raiz. Agora, se o n é par e esse número é negativo, então não existe um b. Então não vai existir essa raiz, tá? Caso vocês tenham dificuldade de lembrar o que é esse A e o que é esse E invertido aqui, ó, coloquei uma legenda. O A é para todo e qualquer. O E existe e esse E invertido com traço não existe, beleza? Isso está explicadinho, bonitinho para vocês lá no material, no PDF, tá? Então é só vocês lerem que vocês não vão ter problema, não vão ter dificuldade. Leiam com calma. Vamos então para a nossa última parte da aula, que é a potência com o expoente fracionário. Aqui eu vou explicar basicamente o que acontece, tá? Eu vou fazer um outro vídeo explicando como funciona, mas aqui eu vou explicar primeiro como acontece. Se você tiver curiosidade, inclusive eu indico que você faça isso, vai e assista o vídeo como funciona. Eu vou cobrar como funciona? Não, não vou cobrar, mas eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo. Então, nesse caso, assistam se vocês acharem conveniente. Mas vamos explicar como é que funciona a potência com o expoente fracionário. Bom, ó, vale lembrar que o expoente, ó, é esse númerozinho que está aqui. E essa aqui é a minha base, beleza? Então, ó, se eu tenho uma potência com um expoente fracionário, eu posso escrever ela numa forma de uma raiz. E aí, ó, eu vou ter a raiz enésima de A elevado a N, beleza? Só que, ó, isso aqui parece muito confuso. Então, eu tive um trabalho de botar um esquema de cores para vocês lembrarem o seguinte, ó. O denominador vira o índice, o numerador vira o expoente e a base se mantém aqui, ok? O que isso quer dizer na prática? Então, ó, existe uma frase muito usada que ela serve para vocês decorarem o que a gente tem que fazer. Então, ó, como é que é a frase? Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Como assim? Olha aqui para o nosso exemplo de novo. O N, ó, que é o nosso numerador, ele está no sol. Vamos supor que tem um sol aqui em cima. Está no sol ali. Quem está no sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Então, ó, vamos fazer os exemplos ali, com o esquema de cores, tudo bonitinho. Aqui, ó, eu tenho um expoente fracionário. Essa fração aqui é meio. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. O A, que é o 4, ele se repete, beleza? Então aqui está o meu 4. Agora a gente vai desenhar a nossa raiz. Quem está no sol, aqui, ó, é o 1. Esse 1, ele vai para sombra, ele vai para debaixo da raiz. Quem está na sombra, que é o denominador, aqui, ó, é o 2. Então esse 2 vai para o índice aqui, tá vendo? Bom, o índice quando é 2 a gente não precisa escrever, né? Mas eu botei aí só para vocês pegarem a mão. Então, ó, dá até para a gente resolver isso aqui. Quanto que é 4 elevado a 1? 4 elevado a 1 é 4. Então, mesmo que eu calcular a raiz quadrada do 4. Quanto que é a raiz quadrada do 4? É 2, porque 2 ao quadrado é 4. Então, 2. Eu consegui resolver 4 elevado a meio, foi 2, ok? Aqui, ó, vamos a um segundo exemplo. 8 elevado a 1/3. Novamente eu tenho uma fração. Então, ó, eu vou repetir o 8, ok? E aí eu vou desenhar aqui a minha raiz. O que acontece é o seguinte. Quem está no sol, o 1, vai para a sombra, vai para debaixo da raiz, curtir a sombrinha dele. E quem está na sombra, que é o 3, vai para o sol.
Então aqui agora a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter a raiz cúbica de 8 elevado a 1. Bom, por sorte essa aqui também dá para resolver. Vamos resolver ela aqui. 8 elevado a 1 é 8, né? Então vou só escrever isso aqui, ó, como se fosse a raiz cúbica do 8. E a gente vai pensar, que número que é elevado ao cubo que dá 8? O número elevado ao cubo que dá 8 também é o 2. 2 ao cubo dá 8, então a gente consegue achar essa resposta. Professor, sempre vai dar para resolver? Não, nem sempre. O que eu quero é que vocês saibam que eu posso escrever dessa maneira. Então, ó, o 5 elevado a 2 terços, eu já adianto que a gente não vai conseguir resolver, mas a gente pode escrever ela como se fosse uma raiz. Então, ó, repete o 5, beleza? E quem estava no Sol, que é o 2, ele vai para a sombra. Então, vou desenhar aqui a minha raiz e vou colocar aqui o 2 na sombra, ok? E quem estava na sombra, que é o 3, vai para o Sol. Então, coloco o 3 aqui. Bom, quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25. Então, aqui a gente vai ter uma raiz cúbica de 25, ok? Uma coisa importante é o seguinte, isso aqui não serve só para transformar a potência em radiciação, não. A gente pode fazer o inverso também. A gente pode escrever qualquer raiz em forma de potência. Então, por exemplo, se eu quiser escrever raiz de 6 em forma de potência, eu vou pensar o seguinte, ó. Qual é o meu índice? O meu índice aqui, ó, é o 2. Qual é o meu expoente? O meu expoente está escondidinho, mas é 1, né? 6 elevado a 1 dá 6. Então eu posso escrever isso aqui, ó, como 6. E aí, ó, quem está no Sol vai para a sombra. Então o 2 que estava no Sol, ele vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o Sol. Então o 1 que estava na sombra vai para o Sol também. Então, ó, eu posso tanto escrever potências em forma de fração em raiz, como raiz em forma de potência com expoente fracionário. Beleza? Se vocês quiserem entender como funciona, eu vou gravar um outro vídeo, eu posto lá. Vai ser um pouquinho trabalhoso, talvez vocês não compreendam, mas eu peço que vocês vejam com calma, tá bom? Também vou pedir para vocês lerem com calma todo o material que eu botei lá para vocês, PDF, fiz com todo carinho, tá tudo mastigadinho, tudo que eu fiz lá, tudo que eu fiz aqui eu também botei lá. Então eu espero que vocês gostem, bons estudos e até quarta-feira. Se cuidem, lavem as mãos, passem álcool gel e é isso aí, até mais. Tchau.